Doutora, Excelência, senhor presidente, eu quero agradecer a presença dos protetores e das ONGs, representantes da causa animal, que se fazem presentes hoje. Agradecer pela luta, porque são guerreiras, né? E guerreiros que estão aqui também, desde as 8h35 da manhã, aguardando essa fala. Mas, como dizem, a causa animal nunca desiste. Eu gostaria de pedir para a Cíntia iniciar o vídeo do cão pirata, que é o caso do cão abandonado pelas SEMAS. E eu vou falar um pouquinho sobre a lei que ampara os animais. Gostaria da atenção de todos. Em Caxias do Sul, o abandono de animais é crime, conforme a Lei Federal número 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais. A Lei Federal número 14.064/2020, conhecida como a Lei Sanção, assinada pelo presidente Bolsonaro, aumentou as penas para maus tratos de cães e gatos, podendo chegar a 5 anos de reclusão. Além disso, Caxias do Sul possui a Lei Ordinária número 8.542/2020, que estabelece o Código Municipal de Proteção dos Animais, com sanções e penalidades administrativas para quem pratica maus tratos. Iniciando a falar, segue ali o caminho, então, que o pirata foi... Houve as tentativas desse abandono. O carro oficial da prefeitura tem um rastreador, então nós conseguimos as provas materiais, diferentemente do que foi dito muitas vezes em redes sociais, que eu fui atacada. Nada e nunca, nem a ONG que eu presido e nem essa parlamentar, iria fazer alguma acusação infundada. Nós temos provas materiais entregues ao Ministério Público, entregue à Prefeitura. Nós tivemos o amparo da Prefeitura imediatamente, sim, do prefeito Adiló, porém, eu tenho um pedido a ele hoje. Agradeço, sim, por ter atendido e por ter aberto a sindicância na Prefeitura em relação a esse caso. Não é somente a servidora que é culpada nele, ou que existe nesse contexto. Eu quero requisitar ao Ministério Público uma investigação célere do caso. Os animais têm voz, agora têm voz. Todos nós, nessa casa, queremos o bem para o município. Sim, eu faço parte da base do governo, mas, enquanto parlamentar, enquanto vereadora, meu dever é fiscalizar para também que esse município corra bem. Peço a palavra, vereadora. Em seguida. E é por isso que estou aqui, falando sobre o caso do pirata, bem como tantos outros que já foram citados, com o descaso do poder público em relação a isso. Peço atenção do nosso prefeito Adiló. Uma parte, vereadora. Sim, em breve já passo a parte. Peço atenção do prefeito Adiló em relação a esse caso. Também vou colocar uma prova material agora. Não posso colocar todas as provas materiais aqui, porque quem compõe essas provas é o Ministério Público. Está em investigação. Eu acho que isso que importa dizer para a sociedade também. Todo mundo requisita provas materiais, aonde estão. Estão, né? Senão não tinha sido aceita a denúncia e não tinha sido feita a sindicância na prefeitura. Não teriam aceitado se não tivesse provas materiais suficientes. Eu peço que coloque uma parte, a parte que mais interessa, Cíntia, do áudio da reunião do Combea, onde eu, Andressa, como presidente da ONG SRD, e a Tatiana Furlan, como presidente da ONG Vida, fomos as ONGs sorteadas para participar do mesmo conselho. Por favor. Questionamento. Esse animal foi abandonado. Tem que fazer a limpeza lá. Sim, tem que fazer a limpeza. Obrigada. Estava preso com uma corda curta, amarrado no meio do mar. Foi chamada SEMA. Isso tem 22 mil visualizações, essa postagem, para ter o impacto que deu. Foi chamada SEMA
A SEMA foi lá e, por ordem da Carol, o animal simplesmente foi solto e está tudo bem. Nem passou por avaliação veterinária, 2 dias preso, nem nada. Eu quero saber se vai ser agora sempre assim, agora sabendo que ela é diretora, né? Se vai ser sempre assim. Se a coordenadora do bem-estar animal, que é a Elisa, vai ficar como figurante, como a Daniela foi em outra ocasião. E o que vocês pretendem com isso? A prefeitura vai continuar fazendo vista grossa e não entra mais nenhum animal no canil municipal, enquanto as ONGs estão se abarrotando de animais, porque castração é pouca, porque vocês não recolhem animal sadio. Esse animal estava preso lá, nem sabia qual era a situação dele, foi o fiscal averiguar e pediu para a Carol, e a Carol mandou soltar, e ninguém sabe onde é que anda esse bicho agora. Então eu queria saber assim, ó, se vai ser assim sempre, se a gente vai ter que tomar medidas mais sérias com a prefeitura. Eu sei que você está entrando agora, mas o Paulo e a Carol já estão há bastante tempo ali, e eu não gostei nada dessa conduta dela. Eu quero saber dela por que ela mandou soltar esse animal sem avaliação prévia, com um fiscal indo lá ver, e ela deu essa ordem para soltar o bicho. Então, eu queria que a Carol respondesse, por favor. Boa tarde a todos. Então, este animal foi solto porque a solicitação das pessoas que me fizeram a denúncia foi que o animal estava preso, estava de soltá-lo. Quem soltou esse animal não foi o fiscal, foi um médico veterinário formado que pode avaliar esse animal. Então, sim, este animal foi avaliado, ele estava bem... Para um pouquinho, Cíntia, por favor. Ele foi apenas solto. Ali na fala diz, esse animal foi avaliado. Segundo provas, materiais também, que estão com o Ministério Público, o animal não foi avaliado e também contestaria o laudo do Hospital Petlândia, que atendeu a ocorrência, né? Quando a gente fez o resgate, atendeu o cão. E tem um laudo que prova, com provas materiais também, o estado que o cão estava. Pode continuar, Cíntia. Porque o regramento do canil municipal hoje é que entram apenas animais que precisam de tratamento veterinário e que depois de sua alta são remetidos ao canil. Então, mais uma vez, para, por favor. Muito bem. Nós sabemos que tem um regramento no canil municipal. Todas as ONGs presentes e protetores aqui sabem que a nossa intenção nunca foi superlotar o canil municipal. Pelo contrário, todos os anos essas ONGs aqui presentes fazem uma campanha de adoção e também de realocação desses animais, principalmente os idosos. Cada ONG, cada uma dessas ONGs normalmente faz buscas de 10, 15 cães do que eles chamam de trem fantasma, que são os cães idosos do canil municipal, e essas ONGs amparam e custeiam esses animais. Nós sabemos que existe um regramento e não, a gente não quer que retire todos os animais de via pública. Presidente, uma declaração de líder assim que possível, por favor. Então, o que acontece? As ONGs e as protetoras recebiam multas de R$ 2.500 quando pegavam um animal de rua, que não tinha tutor, e castrávamos e colocávamos de novo na rua, porque, afinal, bem como o poder público, nós, enquanto ONGs que vivemos de ajuda, também não podemos resgatar todos os animais da cidade, onde sabemos que existe uma estimativa de mais de 18 mil animais abandonados, né? Mas nós levávamos multa. Agora, em conversação com o secretário do Meio Ambiente, atual secretário, nós conseguimos abater essas multas das protetoras, com certeza, com toda a clareza, e elas merecem que isso aconteça, porque não existe como as ONGs e os protetores pagarem punições e multas para salvar vidas. Uma parte, vereadora. Sim, em seguida já farei isso. Então, o regramento do canil sabemos, mais do que ninguém, atuamos aqui, tem atuantes de mais de 20 anos de causa animal aqui, que trabalham voluntariamente, nós conhecemos já muito bem o regramento do canil. E, na realidade, o que nos perturba é o seguinte:
Vamos colocar, já vamos dar andamento ao áudio daqui a pouco, mas eu preciso colocar algumas questões. Vereadora Andressa, só um minuto. Segue em declaração de líder da bancada do PDT, vereadora Andressa Malman, da tribuna. Obrigada, excelência. Seguindo, então, esse regramento do canil é muito interessante e eu também não concordo que tenha superlotação. Nós não queremos isso. Nós, ONGs, sempre queremos o fim do canil municipal e as adoções de uma forma que não pare nunca, mas sabemos que não é bem assim que funciona, existem tutores irresponsáveis, e é um leque de coisas que a gente nem precisa se estender nessa parte. O que me choca é, no áudio, o pedido foi para soltar. E quando o pedido é para resgatar? Nós também somos atendidos, também fomos atendidas. Porque é engraçado que as pessoas tenham que ter habilidades e técnicas para falar, soltar, ajudar, resgatar, ou como falam em recolher. Precisa ser compreendido pelo sistema e pela veterinária, no caso em questão, como um pedido de socorro. Não um pedido de soltura de um pitbull vulnerável, não castrado, em via pública. Segunda parte, retirar o animal de lá, numa corrente de menos de 1 metro. Conversamos também com o pessoal das proximidades que temos, também prova material do que dissemos. Retiram de lá, colocam no carro oficial. Tentam abandonar em 5 locais diferentes, conforme provas. E depois a ONG SRD, que compõe essas pessoas que estão aí, passaram dias atrás do cão. Quando ele foi encontrado, demoraram horas e horas e horas para conseguir resgatar, porque se vocês assistiram os vídeos, esse animal estava completamente apavorado. Aí eu pergunto para vocês como qualquer um de nós ficaria. Passando na chuva, acorrentado com uma corrente de 1 metro, sem beber água, sem comer. Aí tu imagina que tu vai ser salvo. Não, mas tu não vai. Tu vai ser salvo por alguns minutos, depois tu vai ser solto em outro lugar. Existe o depoimento, tá? E a prova material de que o cão ficou olhando para o carro depois. Para alguns pode não ser nada. Para mim é minha vida, é o que eu vim fazer aqui. Então, sim, mais uma vez reitero, faço parte da base do governo, porém sou vereador, estou aqui para fiscalizar o que não está correto, nem para mim e nem para o município. Pode seguir o áudio, Cíntia. Animais vazios, animais sadios, tá? Pelos motivos que todos aqui sabem e certamente concordam comigo para evitar a superlotação. Nesse mesmo dia, resgatamos 4 animais muito debilitados que foram encaminhados à UFS para o devido tratamento. Este animal não precisava de tratamento e, sim, foi uma ordem minha, apenas soltar, porque a solicitação de quem solicitou a ajuda era soltar o animal. Nós não sabíamos nem quem tinha abandonado o animal. O número de abandonos ao dia é enorme, nós não temos como recolher todos os animais abandonados. A gente tem como autuar quem abandona e como resgatar e colocar em tratamento, resgatar, não recolher. Caxias não tem carrocinha. Carrocinha é coisa do passado para país subdesenvolvido. Então, vamos começar a trabalhar para frente, resgatando e restaurando a saúde de animais. Animais saudáveis não precisam ir para o canil municipal. Ponto. Foi por isso que eu tomei essa decisão. E sim, de hoje em diante vai ser assim. Tá? De hoje em diante vai ser assim. Acho que não. Então, além da investigação do Ministério Público, tenho certeza que será muito séria com todas as provas que existem, eu peço mais uma vez ao prefeito Adiló, que me atendeu prontamente e abriu a sindicância. Além de abrir a sindicância, eu requisito a exoneração de todos os envolvidos. Agora eu passo a palavra, quem é que tinha pedido? Vereador Juliano Valim, por favor. Nobre colega vereadora Andressa, parabéns pelo tema. E algo muito importante, tá? Que eu gosto de frisar e deixar bem transparente e bem claro. Doa quem doer. Sindicância, ela é feita para ser cumprida.
ser atendida. Independente do segmento, independente da hierarquia, que envolva tanto legislativo, tanto executivo, está errado, tem que agir com os rigores da lei, tem que ser punido, enfim, tudo dentro das devidas legalidades. Então, essa denúncia veio, ela é pertinente, ela tem todos os fundamentos legais, e se existe a lei, nós, como legisladores, temos que fazer com que ela seja cumprida. Então, independente da secretaria. Então, assim, a Secretaria do Meio Ambiente arque com as consequências, né? Eu acho que nós que somos pessoas públicas, o servidor público, ele é pago com o salário do povo, da população. Peço uma parte, vereadora. Então, nós, vereadores, somos pagos com o dinheiro público, do cidadão. Então, nós temos que dar esse retorno positivo. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Juliano. Obrigada. Vereadora Andressa Marques. Vereadora Andressa, primeiro reconhecer o seu trabalho nessa casa, né, importante pauta que trouxe a senhora aqui, a questão da causa animal. Então, reconhecer o seu trabalho, o trabalho das ONGs, que cumpre um papel primordial na nossa cidade, e dizer que nos causa... É lamentável a gente ver esse tipo de cena. Então, se o poder público faz um trabalho de simplesmente soltar, se desfazer de um animal, imaginem o recado que a gente dá para a sociedade. Então, quando eu fiquei sabendo dessa situação, me causou, assim, no mínimo estranheza, mas fiquei muito indignada com a situação, e é justíssimo que a senhora traga esse tema para que a gente possa ficar sabendo. De fato, isso não pode acontecer, e conte com essa vereadora para que a gente cobre, sim, da Secretaria do Meio Ambiente, medidas efetivas em relação à causa animal. Nós não podemos mais jogar isso somente nas costas das ONGs, que muitas vezes fazem um trabalho importantíssimo e são penalizadas por isso. Exatamente. Então, reconhecer o seu trabalho e dizer que a senhora sempre pode contar com essa vereadora sobre as suas pautas. Muito obrigada, vereadora Andressa. Vereadora Daiane Mello. Vereadora Andressa, primeiramente, parabéns, mas não só por trazer o tema aqui, pela coragem de fazer essa denúncia, porque a gente sabe que são muitas pessoas envolvidas nesse caso. A senhora comentou comigo lá atrás, quando aconteceu, então eu sabia da história, não trouxemos à tona até que se fizesse, enfim, né? Se tivessem provas. Se tivessem provas. Assim que a senhora teve as provas, fez a denúncia, não só para abrirem uma sindicância, mas também no Ministério Público. E eu quero lhe parabenizar, porque é que tem que ter coragem, né, nessa causa. Assim como todas as protetoras e as ONGs têm coragem todos os dias para fazer um belíssimo trabalho, né, em razão da proteção animal. E aqui eu preciso ler um pouquinho da reunião do que aconteceu dia 17, porque tem mais envolvidos, né? E eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Durante a reunião do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, realizada dia 17 de fevereiro, Ana Carolina admitiu ter ordenado a soltura do animal e afirmou que essa seria a nova política adotada pela pasta, que priorizaria atendimentos apenas de animais visivelmente feridos. A mesma justificativa foi apresentada pelo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti, que defendeu o protocolo utilizado. E está aqui no jornal de ontem, então, quando eu peguei a fala do secretário. A servidora serviu o protocolo. Seguiu o protocolo. Essa é a fala do secretário do Meio Ambiente. E, infelizmente, a gente tem que falar mais uma vez do poder público, das secretarias, de que maneira que tem esses protocolos. Então, eu acredito, sim, que essa denúncia foi muito importante e vou muito na sua fala. Exoneração de todos os responsáveis. Todos! Obrigada, vereadora Todos. Daiane. Obrigada. Vereador Caleb. Colega vereador Andressa Malma, primeiramente, meus parabéns pela sua coragem em trazer o assunto à tona, né? Visto que essa é a sua principal bandeira em seu mandato, lhe colocou nesta Câmara, está aqui disso. Por isso, então, nada mais nobre e justo do que a senhora usar a sua voz justamente para defender aqueles que não têm voz, né? E também na condição de membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, né? Defesa e Proteção dos Animais, onde já tivemos reuniões, inclusive, na nossa frente parlamentar, discutindo futuros projetos de lei que virão para esta casa. Inclusive sobre pitbulls, né? Exatamente. Me solidarizo à senhora, à sua reivindicação, e que a justiça seja feita, né? Existe um processo tramitando,
que o processo seja avaliado, né? Eu acho que este é o caminho, né? Eu não quero emitir nenhum juízo nesse momento, porque Claro. o direito me ensinou que nós precisamos ter prudência, né? Mas quero dizer que sim, sou parceiro nisso e toda e qualquer injustiça precisa sim ser combatida, independente de que lado vem e aconteça. Então, parabéns pelo seu posicionamento e conte com esse vereador também nessa nobre causa, como participante da frente e como alguém que tem pets há muitos anos, né? Não porque está na moda, talvez, como alguns pensam, mas porque a gente tem um amor realmente pelos animais. Eu sei Parabéns. disso. Obrigada, vereador. Finalizando, sei que acabou o meu tempo, né, presidente, gostaria de agradecer aos colegas pelo apoio que tem me dado na causa animal, em projetos. E, mais uma vez, um último pedido, presidente, se possível. Prefeito Adiló, eu peço justiça pelo cão pirata e, após a investigação, a exoneração de todos os envolvidos. Um bom dia a todos. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PCdoB.